Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui de volta para mais uma aula no nosso canal Matemática Top, beleza? Agora falando sobre função do segundo grau, beleza? A gente assistiu a aula lá de função do primeiro grau e agora que eu vou deixar aqui, ó, a sugestão para vocês, beleza? E agora a aula de função do segundo grau, tá? Já vai logo se inscrevendo, se inscreve aí embaixo. Não esquece de dar o like, tá? Para o vídeo ser divulgado, beleza? Então vamos lá. Nossa funçãozinha do segundo grau, né? É uma função que algumas pessoas temem, ela acha que ela é meio complicada e tal, mas ela é muito fácil, muito tranquila, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas aplicações dela aí, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aí só são algumas aplicações de função do segundo grau. Ele tem várias aplicações, várias questões diferentes. Beleza? Chega de conversa, vamos para a aula. Então vamos lá. O que a gente vai estudar hoje em função do segundo grau? Definição, lógico, a gente tem que saber definição, tá? Os coeficientes, os zeros da função, importante também. Gráfico, tá? Que a gente vê lá naquelas aplicações que sempre aparece o gráficozinho lá, né? Então é importante. O vértice da parábola, que é o gráfico da função, que é o nosso ponto de máximo e ponto de mínimo, beleza? Que tem várias aplicações em lucros, prejuízos e tal, quanto tem que ser produzido para o lucro ser máximo, quanto é o lucro máximo, a partir daquele ponto, se produzir mais já vai começar a cair o lucro. Então, um negócio bem interessante, consumo do carro em relação à velocidade também, então tem várias aplicações sobre isso, beleza? Vamos lá. Definição. Então, o que é uma função do segundo grau? Então, ó, a função do segundo grau, ela é toda função f de R em R, tá? E isso daqui eu já expliquei como é que funciona lá na aulinha de função do primeiro grau, tá? Vou deixar aqui também nas sugestões para vocês, tá? Definida por. Então, vamos lá. Olha aí o jeitão dela aí, ó. Quem assistiu a aula de equação do segundo grau, né, viu lá que eu falei sobre o jeitão da equação do segundo grau e a gente fez um paralelo entre a equação do segundo grau e a função do segundo grau, tá? Então dá uma olhada lá nessa aula, tá? De equação do segundo grau, que lá eu falo que toda equação do segundo grau tem que ter esse jeitão aqui, ó. E que é esse jeitão que é usado na função do segundo grau, como que a gente está vendo aqui, ó. Então f de x é porque é f de função, tá? E aí ela tem que ter esse jeitão aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? Se ela tiver esse jeitão aqui, então ela é considerada uma função do segundo grau, beleza? E lembrando mais uma vez que esse f de x ele é a mesma coisa que o y. E outra coisa, esse f aqui, f de função, poderia ser qualquer outra letra, beleza? Então, ó, ela tem que ter esse formato, tem que ter esse jeitão aqui, beleza? Então dá uma olhadazinha lá na aula lá de equação do segundo grau que vocês vão ver algumas coisas interessantes sobre isso daqui. Então vamos seguir. Onde? A, B e C são os coeficientes, né? Então tem um coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, beleza? O A ele tem sempre que ser diferente de zero, por quê? Porque se o A for diferente de zero, ele vai zerar o x ao quadrado. Zerando o x ao quadrado, ela passa a ser uma função do primeiro grau. Então não vai ser o nosso objetivo, beleza? Então esse A aqui ele tem que ser sempre diferente de zero, estritamente diferente de zero. E o x é a nossa incógnita, como sempre o x é a nossa incógnita, é a variável, é o que a gente está querendo buscar ou o que a gente está querendo substituir, no caso aqui que a gente está trabalhando função, como vocês sabem. Beleza? Então, seguindo, vamos lá. Coeficientes, vamos entender esses coeficientes. A gente tem um coeficiente A, tá? Esse coeficiente A, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pela concavidade da parábola, que eu vou explicar mais na frente onde é que está e como é que funciona. Se você olhou a aula de equação de segundo grau, já sabe o que é essa concavidade. Então esse coeficiente A, ele é responsável por essa concavidade, se essa concavidade vai ser para cima ou vai ser para baixo, beleza? O coeficiente B, ele é quem? Ele é aquele coeficientezinho que ele vem sempre acompanhando o x, tá? O coeficiente B sempre vem acompanhando o x, ok? E o nosso coeficiente C, ele é quem? Ele é aquele termo independente, né? É aquele que não tem nenhuma variável com ele está sempre sozinho. Belezinha, galera? Observação, B e C podem ser iguais a zero. Como eu falei, né?
O A tem que ser estritamente diferente de zero, mas o B e o C não tem problema, eles podem ser zero. Tá beleza? Eles podem ser zero. E aí tem as formas reduzidas, que tem lá na aula que eu fiz a sugestão para vocês. A formazinha reduzida lá. Então vamos ganhar tempo. Vamos lá. Zeros da função, importante, tá? Esses zeros da função é a mesma coisa que raízes, tá? Da função ou raízes da equação do segundo grau, beleza, galera? Então a mesma coisa, zeros da função, raízes da função, mesma coisa, tá? Discriminante. Primeiro vamos começar pelo discriminante, tá? Quem é o discriminante? O nosso delta, né? O nosso delta ele pode ser positivo, e aí a gente vai ter duas raízes ou dois zeros distintos. Não gosto muito de usar o zero, dois zeros, né? Mas são duas raízes reais distintas, beleza? Isso implica que o gráficozinho lá da parábola vai tocar em dois pontos do eixo x, dois pontos distintos. Quando chegar lá em gráfico eu mostro isso para vocês, tá? O delta pode ser igual a zero. Quando ele é igual a zero a gente tem duas raízes reais e iguais, ou uma única raiz. Nesse caso aí, o gráfico toca o eixo x em um único ponto, beleza? E o delta pode ser menor que zero, ou seja, negativo. Se ele for negativo, o que acontece? Não existe nenhuma raiz real. As raízes vão ser complexas, como eu já expliquei lá em equação, beleza? Então primeiro a gente tem que aprender isso daí. Delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor do que zero. Nosso discriminante. Para depois a gente pegar e substituir ele na famosa fórmula de Bhaskara. E aí essa fórmula de Bhaskara vai dizer pra gente quem são, se existir, quem são essas raízes, beleza, galera? Então vamos lá. O delta, como é que eu calculo ele? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, fórmula, como já falei, tem que aprender essa fórmula, não tem pra onde correr, tá? E o x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Também é outra coisa que você tem que aprender. Então não tem como fugir disso daí. Tu tem que aprender. Tu vai ter que aprender. Isso é fórmula. Tu vai pegar o valor do coeficiente e vai substituir na fórmula, beleza? Vamos lá. Gráfico. Como é que funciona o gráfico, né? Como é esse gráfico dessa função? A gente viu que lá na aula de função do primeiro grau, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né? E aqui, como é que funciona? Eu já vim falando. Parábola, 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 né? Como é essa parábola? Ele vai ser sempre uma parábola. Como é que é essa parábola? Tá aí, ó. A parábola ela vai ser assim, ó. E aqui, ó, você tem o gráfico da função do segundo grau não vai ser tudo isso que tá aí, tá? Ele vai ser ou isso daqui, ou isso daqui, ó. Beleza, galera? Agora vamos lá, vamos lá. Essa região aqui, ó, essa região e essa região aqui, ó, é o que a gente chama de concavidade da parábola, beleza? A concavidade da parábola. Quem é que diz isso aqui pra gente? É o A. O coeficientezinho A é que diz isso daqui pra gente. Se essa concavidade vai ser para cima ou se essa concavidade aqui vai ser para baixo, beleza? Isso quem diz pra gente é o A. Como? Vamos lá. Lembra lá dos emoticonzinhos lá do Instagram, né? Do WhatsApp, do Instagram, né? E aí tu vê que existe essa carinha aqui feliz, né? Então, quando é que ela vai ser feliz? Quando o A for maior que zero. Beleza? Aí ela vai ser feliz, aí tu faz logo a associação. Se o A é positivo, tá feliz. Então, concavidade para cima. Tá aqui, ó. Observa a associação que eu tô fazendo entre essa parábola, concavidade para cima, com feliz. Se tá triste, é porque o A é negativo, tá? Então, negativo, perdeu, ficou triste. Então, a concavidade vai ser para baixo. Lembra, né? Aqui, ó, concavidade, concavidade. Ah, professor, tá positivo, tá ganhando, feliz. Tá negativo, tá perdendo, tá triste. Então, concavidade para cima, concavidade para baixo, beleza? Aí isso daqui, já, como matemática é sequência, eu venho sempre falando isso para vocês, isso já vai dizer pra gente se tem ponto de máximo ou se tem ponto de mínimo, beleza? Então vamos frisar aqui, ó. Feliz, A positivo. Triste, A negativo. Beleza, galera? Lembrando que o A não pode ser zero, tá ok? Então, vamos lá. Os zeros, onde é que a gente vai encontrar os zeros da função aqui no gráfico, né? Os zeros vão ser quem? Eles vão ser o ponto de encontro do gráfico com o eixo x, que é o eixo das abscissas. Que são esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui são os zeros da função, beleza? Esses aqui são os zeros da função. Muito bem, vamos lá. O nosso termo independente ele vai dizer o que pra gente? O nosso termo independente, ele vai dizer pra gente o ponto de encontro do gráfico com o eixo y, beleza? Que é o eixo aqui das ordenadas, aqui ó, eixo das ordenadas. Pegou o pontozinho
C lá, que é o termo independente, jogou no gráfico, vai ser o ponto de encontro do gráfico com o eixo Y. Não tem como errar, não tem como errar, é muito fácil, beleza? Lembra sempre de seguir a sequência, beleza, galera? Vamos lá. Vértice da parábola. Continuando, logicamente, no gráfico, né? Agora vamos colocar especificamente o vértice da parábola. Então, quem é esse vértice da parábola? Estou vendo duas parábolas aqui, né? Ó, concavidade para baixo, lógico. Nesse caso, o A é negativo, porque tá triste, né? Então, negativo, perdeu, tá triste. Aqui tá feliz, ó. Se tá feliz é porque o A foi positivo, então ganhou, beleza? Então tá feliz. Então a gente vai ter aqui, ó, esse ponto, tá? Esse pontozinho aqui e esse pontozinho aqui, ó, beleza? Esse pontozinho aqui, ó, ele é o nosso ponto de máximo, beleza, galera? Nosso ponto de máximo, ou seja, é o maior ponto assumido pela função. Esse pontozinho aqui, ó, ele é o nosso ponto de mínimo, o menor ponto assumido pela função. Então tu já vai logo fazendo tua associação. Tá triste, perdeu. Não, triste, perdeu. Então, concavidade para baixo. Tá aqui, concavidade para baixo. Só que isso vai dizer pra gente o quê? Vai dizer pra gente quem é o ponto de máximo da nossa função. Tá aqui, ó. Ponto de máximo, o maior ponto assumido pela função. Tá feliz, ganhou, tá bacana. O A é positivo. Então, concavidade para cima. E aí, se o A é positivo, concavidade para cima, nesse caso, tu vai ter ponto de mínimo. Então, A negativo, concavidade para baixo, ponto de máximo. A positivo, concavidade para cima, ponto de mínimo. Belezinha, galera? Ah, professor, mas e aí, como é que eu vou calcular esse ponto aí? Como é que faz? Vou já te mostrar como é que faz. Vamos só antes disso ver outra coisinha aqui interessante, ó. Se liga aí, ó. Tá vendo esse pontozinho aqui, ó? Ó, veja que esse eixo aqui, ó, que tá pontilhado, ele é o eixo de simetria. Tá vendo aqui, ó? Eixo de simetria. Por que eixo de simetria? Porque, como ele é uma parábola, a parte da esquerda é igual à parte da direita. É um reflexo, tá? Vai ser sempre igual. Então, ele é um eixo de simetria. Aqui a gente tem o eixo Y, ó, o eixo das ordenadas. E esse ponto é o ponto de encontro do gráfico com o eixo das ordenadas. Tá aqui, ó. O eixo das ordenadas. Quem é esse ponto aí, ó? É o C. Pegou o C lá da função, ele é esse ponto aí, tá? Não tem o que fazer. Aqui, novamente, tem dois pontos de encontro do gráfico com o eixo X, dois pontos também. Isso indica pra gente que o delta era positivo, tá beleza? Agora, vamos lá, como eu falei pra vocês, como é que eu vou calcular esse ponto de máximo, esse ponto de mínimo, esse vértice dessa parábola? Então, vamos ver como é que isso funciona. Tá aqui, galera, ó. O vértice da parábola, ele tem as duas coordenadas, né? Porque ele é um ponto, ele é um par ordenado. Tá lá no plano cartesiano, é um par ordenado. Então ele vai ter a coordenada no eixo X. Como é que eu calculo isso daqui, professor? Menos B sobre 2 vezes o A. Como eu sempre falo, quando eu estou explicando conteúdos desse tipo aqui, é visual. Tá? É visual. Tu vai olhar, tu vai pegar os valores, tu vai substituir. Então, meu querido, é visual. Tu vai olhar, tu não precisa de uma ideia mirabolante. Ah, meu Deus, tem que passar 3 dias, 3 semanas, 3 meses estudando isso daí para aprender. Não, não precisa disso tudo, né? Então, tu viu, tu olhou, pegou os dados, substituiu, acabou. Agora, lógico, tu tem que aprender a fórmula. Então, quem é a coordenada X? O X do vértice, que a gente chama, o X do V, tá? Menos B sobre 2A. E o Y do vértice é quem? Menos delta, aquele deltazinho lá, o discriminante, sobre 4 vezes A. Beleza, galera? Sobre 4 vezes A. Um exemplo aqui, uma aplicação, um exemplo de uma aplicação. Tu tem um lançamento de um projétil lá na física, né? E aí ele percorre essa parábola. O projétil, ele vai percorrer, né, essa parábola aqui, ó. A trajetória dele vai ser essa parábola aí. Beleza. Então, qual o ponto máximo atingido por esse projétil? Lógico, se ele vai percorrer essa parábola, ele vai ter uma funçãozinha do segundo grau que descreve essa parábola, aí tu vai simplesmente chegar lá, pegar os valores do delta, do A, substituir nessa fórmula aqui, e aí tu vai descobrir a altura máxima atingida por esse projétil. Beleza? Professor, eu quero saber em que distância da origem de lançamento foi atingida a altura máxima. Tu vai lá e substitui aqui, ó, o B, e o A calcula o X do vértice.
Pronto, tu descobriu. Professor, eu quero saber onde foi que ele caiu. Aí tu vai lá e calcula os zeros da função lá, que ele vai te dar na questão. Então tu calcula os zeros, tu vai descobrir que ele caiu aqui, ó. Beleza? Então, tranquilidade total, tá? Matemática é a coisa mais simples do mundo, tá? Você vai terminar se apaixonando por matemática com o passar do tempo, tá? Porque é muito bacana, é um conteúdo muito interessante, é muito lindo, beleza? Não esquece de se inscrever, dá o like e até a próxima.